Fala pessoal, bem-vindo a todos aí, novamente, mais um episódio do nosso Prop Talks, né? Mais uma conversa fantástica que tenho certeza que nós teremos aqui, mais uma aula, né? E falando sobre mercado imobiliário, sobre tendências, sobre inovação, sobre tudo que vai acontecer no nosso mercado, que a gente imagina que pode acontecer e coisas que já estão acontecendo, sempre olhando muito para as novas tendências e sempre comigo aqui do meu lado, o meu grande parceiro, meu amigo e meu professor aí, Gustavo Zanotto. Fala, Gustavão, bem-vindo de novo. Jotinha, maravilha, Jotinha. Prazer estar com você gravando mais um episódio do Prop Talks e de um tema que particularmente eu gosto muito, porque eu cresci dentro desse tema quando a gente ainda nem falava sobre a questão das Construtecs, né? Porque quem me conhece sabe que eu venho da parte de construção e incorporação, fiquei muitos anos dentro de incorporadoras e construtoras aqui de São Paulo e logo depois, entendendo o que seriam as PropTechs, me fizeram uma seguinte pergunta, e eu já falei isso para o nosso convidado. Em um dos eventos, desses muitos eventos de mercado imobiliário que eu participei, me fizeram a seguinte pergunta: você tem aí os três principais projetos de inovação para o setor de construção civil? E eu tive o prazer de dar uma resposta que sim. E dentro desses três projetos de inovação que eu considero dos mais importantes que apareceram nos últimos anos, é o projeto da nossa querida Molegular, que é de Recife, que eu tenho o prazer de apresentar aqui o nosso convidado, Saulo Suassuna, que é CEO e founder da Molegular. E assim, poxa vida, Jota, eu não tenho nem como dizer o quanto eu estou feliz de trazer o Saulo, porque eu conheço o Saulo há bastante tempo já, a gente conversa, a gente troca uma ideia em várias outras iniciativas de mercado. E, Saulo, a Molegular, para mim, realmente, Saulo, é um dos principais cases de inovação que apareceram para o setor de construção civil. E eu quero já abrir essa conversa contigo, te dando os parabéns pela iniciativa. Quem não conhece a Molegular, a gente recomenda fortemente que vá conhecer o case, vá conhecer o projeto. E, Saulo, fique à vontade, seja muito bem-vindo. A casa é sua. Bem-vindo, Saulo. Ô, meu amigo. Zanotto, Jota, prazer estar aqui com vocês. Cada conversa, eu é que aprendo muito com vocês, sempre aprendi e é sempre um prazer. Muito bom estar aqui. Parabéns aí por mais essa iniciativa de sucesso e é um prazer eu estar fazendo parte dela hoje. Maravilha. Saulo, vamos lá, para a gente começar, para quem assim está chegando agora, está entendendo quem é Saulo, quem é Molegular, fala um pouquinho sobre você, Saulo. Conta um pouquinho sobre a tua história. Dá um overview sobre quem é o Saulo Suassuna e por que a gente chegou nesse tema de hoje aqui para falar de Molegular. Perfeitamente, amigo. Bom, o Saulo é filho de engenheiro, é filho de um Saulo também, eu sou Saulo filho. E desde de criança mesmo, 2, 3 anos de idade, meu pai já me levava para as obras e tal, então nunca pensei em trabalhar com outra coisa na vida que não fosse isso. E aí, assim, a minha primeira decisão foi pelo curso de engenharia civil. Eu me formei em engenharia civil inicialmente, mas quando você é criança e você gosta desse setor, é difícil você gostar de engenharia, né? Você gosta de desenhar a casa, coisa desse tipo. Todo mundo desenhando monstro e carro, e eu desenhando casa, planta de apartamento, e meu pai me orientando ali. E assim, eu gostava de arquitetura. E aí, no momento, como eu queria ser empresário, eu resolvi primeiro fazer engenharia. E quando me formei em engenharia, eu entrei no curso de arquitetura e me formei também em arquitetura. E a gente tem uma incorporadora tradicional. Meu pai está no mercado há mais de 45 anos. E depois, assim, fui estagiário da empresa, depois entrei na empresa para trabalhar, me tornei sócio da empresa. E a Molegular surgiu como um spin-off dessa empresa, né? O Grupo Suassuna Fernandes, ele tem uma área de atuação mais ampla. A gente tem corporação residencial comercial, tem desenvolvimento urbano através da Nova Urbanismo, tem um braço patrimonial. E depois que eu me formei em arquitetura, passei a fazer os projetos da empresa. A gente montou uma equipe própria, a gente sempre construindo, incorporando, né, com recursos próprios. E a gente não tinha linha de financiamento, até pela escola aí do meu pai era financiamento direto, e a gente sempre se preocupando em poupar bastante, né, de otimizar aqueles recursos que estavam sendo materializados ali. Então, assim, eu fui formado, e desde criança, e depois faculdade, e as minhas primeiras experiências, com essa consciência de
otimização de área e de racionalização de custo, de preocupar com a execução, não pensar só na estética. E essa foi a minha formação. Então, a gente lançou, a Suassuna Fernandes lançou, participou aqui teve a oportunidade, na verdade, de assinar o primeiro empreendimento de Pernambuco, né, do estado, com 5 suítes aqui, que foi o edifício Central Park. Fica na área nobre de Recife, na zona norte da cidade. Aqui a gente tem a beira da praia, né, a Avenida Boa Viagem, tem alguns pontos de valorização também altos na zona norte, porque é considerada, pelo IBGE, a renda per capita mais alta do Nordeste, porque é uma concentração de bons prédios, e, enfim, é uma vizinhança que não tem nenhuma comunidade e tal, então fica ali aquele núcleo ali concentrado de renda. E aí tem um parque aqui, que é o nosso Mini Ibirapuera, que tem 70 mil metros quadrados no coração dessa região, que é o Parque da Jaqueira. E ao lado tem 2 praças adjacentes, né? A Praça Fleming e a Praça El7. E aí esse terreno foi no último terreno disponível que tinha na Praça Fleming. Então a gente, quando fez esse produto, foi o primeiro empreendimento, apartamento, com 5 suítes, né, do estado. E era um ticket alto na época, 4 milhões de reais, já era um ticket alto para qualquer lugar, e para Recife e São Paulo é bem mais fácil, no Rio de Janeiro também, de encontrar esse tipo de ticket, talvez Porto Alegre, mas aqui para Recife é um ticket alto, bastante alto. Isso foi no final de 2013, e teve um desempenho comercial bem curioso. A gente, eram poucas unidades, são 16 unidades só o prédio, um apartamento por andar, e a gente vendeu metade do estoque assim em dias assim do lançamento. E virou o ano, né, 2013, e aí foi aquele ano de Copa do Mundo, de eleição, um ano parecido com esse que a gente está vivendo. Espero que não se repita essa história, aquela história, porque foi um ano que teve a virada da crise, da última crise, grande crise imobiliária, né? E a gente passou um ano sem vender uma unidade nesse prédio. Ticket alto, quem tinha esse dinheiro já morava bem e estava se segurando ali para eventualmente investir no seu próprio negócio e ver o que é que ia acontecer aí com o mercado. E aí, desse cenário, a gente tinha o próximo lançamento, que seria no ano seguinte, em 2015, seria em 2014, na verdade, a gente deu essa segurada para ver o mercado e tudo. E aí, em 2015, a gente resolveu lançar, porque assim, a gente tinha que ter, a gente tem um hábito de lançar pelo menos um prédio por ano. E aí, no ano de 2014, a gente não lançou nada. E aí, no ano de 2015, era a vez desse empreendimento, que já estava aprovado, com 4 apartamentos no mesmo pavimento, 2 dormitórios. E eu tive a oportunidade de fazer um curso de Smart City no MIT, poucos meses antes do lançamento. E lá eu vi um conceito de reinvenção do automóvel, daquela pragmatismo americano, desenvolvendo uma metodologia para criticar uma indústria tradicional como a indústria automobilística e propor a reinvenção do automóvel, que era um carrinho de 2 lugares, que girava em torno do próprio eixo, que mudava a dinâmica da cidade, em termos de mobilidade, estacionamento, engaveta os carrinhos assim um atrás do outro, uma coisa muito interessante. E eu fiquei pensando, assim, mais do que a reinvenção do automóvel, eu fiquei apaixonado pela metodologia, porque não tem nenhuma ciência de foguete, mas é só aquele pragmatismo americano organizado para você questionar o setor. E eu resolvi aplicar essa metodologia ao setor imobiliário. E cheguei na conclusão de que a maior dor do setor que a gente vive é que a gente tem um ciclo muito longo e a gente tem uma oferta estática que a gente define lá no V0, quando a gente está negociando o terreno, aprova, aí passa não sei quanto tempo para aprovar, não sei quanto tempo para licenciar, depois construção, depois assistência técnica, financiamento e tal. E a demanda é extremamente dinâmica. Então, às vezes, o cara que era o seu cliente, que queria o seu produto, 2 anos depois se separou da esposa e aí aquele produto já não é mais para ele. Ou então apareceu um filho não planejado e aí o cara também precisa de um apartamento maior. Então, a oferta é estática, a demanda é dinâmica. E no Brasil ela é mais dinâmica ainda, porque a economia oscila demais. Exato. E aí depois a gente aprende que vem uma pandemia que todo mundo brasileiro é expert, o empresário brasileiro, a conviver nesse sobressalto da economia. E aí a gente não tinha vivido uma pandemia. Aí agora a gente aprendeu como é que é a pandemia. Aí quando a pandemia está acabando, aí começa uma guerra. Então a gente vai assim, aprendendo com esses tropeços
e tendo cada vez mais certeza de que a gente precisa ter resiliência nos imóveis. Então, eu voltei decidido a tentar, vamos dizer, sem querer ser pretencioso, mas tentar reinventar de alguma forma o mercado imobiliário. Aí, o próximo lançamento, que era esse da outra praça, né, adjacente ao parque, que era esses de 4 por andar com 2 dormitórios, 50 e poucos metros, eu voltei dos Estados Unidos e disse, olha, chamei meu pai, meu tio, os engenheiros da empresa, arquitetos e tal, disse, vamos evoluir aqui agora de apartamentos, a gente agora vai vender módulos residenciais inteligentes. Fantástico. Como é isso? Vamos fazer os apartamentos, eu vou revisitar aquele projeto e a gente vai reposicionar os elementos técnicos de uma forma estratégica para que a gente possa permitir que eles se combinem. Aí eles disseram, mas isso já existe, isso é uma junção, a gente mesmo já fez. Eu disse, e quantas vezes a gente conseguiu vender uma junção? Uma vez na vida, é porque a planta não fica boa, né? Fica aquele Frankenstein ali, usando a linguagem do setor, fica uma gambiarra, né? E aí com esse aí disse, mas qual é a diferença? A diferença é que a gente vai olhar as plantas, na época não existia ainda o nome molecular, mas desses módulos residenciais inteligentes, e a planta resultante, a gente não vai perceber que é fruto de uma junção, não vai ter os problemas daquela junção. Mas como é que você vai fazer? Vai ficar 2 cozinhas, vai ficar não sei quantas entradas, como é que você vai administrar isso? Vai aparecer aqui uma coluna no meio da sala. E aí, deixa comigo que a gente vai refazer esse projeto. E aí a gente pegou os projetos que tinham 2 tipos de planta, né, que eram 2 unidades laterais, 2 frontais, tamanho semelhante, 54, 58 metros quadrados, e a gente reformulou a planta toda e fizemos nessa reformulação 400 plantas, tudo na mão, sem nada de enfim, AutoCAD padrão. Nada de nenhuma ciência ainda envolvida. E a gente pegou essas variáveis. Por que tinha tanta planta para repetir? Porque você fazia uma, aí quando estava perfeita a gente fazia outra, e aí quando você combinava as duas, aí tinha um probleminha que você tinha que ajustar. E tinha que ajustar nas duas, ou em uma delas. Aí quando você fazia a terceira, ficava bom. Quando você juntava as 3, combinava as 3, aí aparecia um probleminha, você tinha que alterar as outras 3. E aí, exponencialmente, quando a gente viu que juntou tudo, fizemos 400 plantas. Claro, a gente estava fazendo isso como um experimento, então o custo de homem-hora nesse projeto, se a gente fosse cobrar um projeto desse, ficaria uma coisa inviável. Mas a gente chegou nas tais 6 ou 7 plantas que, quando olhava para elas individualmente, ninguém dizia que era fruto de uma combinação de planta, não tinha os vícios de uma junção. Aí, meu pai e meu tio, né, já na casa dos 60 anos, e reticentes e conservadores, como os incorporadores aí dessa geração, e eu diria de quase de qualquer geração, muito pouca gente está disposta a inovar no nosso setor, porque inovar no nosso setor é muito caro, e para inovar, perfeito, a premissa básica é você prototipar, errar, aprender, corrigir, e ninguém quer errar, porque errar é caro. E aí eles aprovaram a ideia. Eu disse, se eu aprovei aqui dentro, que é dificílimo, talvez eu consiga mais gente aí tendo essa aprovação. E aí, quando a gente lançou esse primeiro projeto, que foi em julho de 2015, o mercado estava parado de lançamento e a gente vendeu rápido no preço alto para cá, era R$10 mil no metro quadrado para 2015, e até hoje ainda é um preço alto aqui. E a gente vendeu rápido. E aí isso chamou a atenção do mercado local. Aí os jornais locais começaram a nos procurar, fazendo matéria, quebra-cabeça para morar, apartamento em módulos, coisas desse tipo. A gente tinha dos 54, 58 metros, a gente passou a ter a opção de também, além dos 54, 58, 112, 116, 170 e 224. E aí vem aquela pergunta de que você tinha, se alguém de 224 metros ia querer conviver com um apartamento de 54. A primeira pergunta que eu escuto, como se a necessidade de espaço de uma pessoa definisse o caráter, a educação, o nível social, o poder aquisitivo, e na verdade não é nada disso. E aí vem a primeira unidade vendida, a gente tinha umas coberturas duplex lá, 200 e tantos metros, e aí a primeira unidade vendida foi uma das coberturas, ou seja, o rico que não ia querer conviver com o que não era tão rico, vamos dizer assim. Sim. E aí esse cara vai e compra o pavimento inteiro, os 4 módulos do pavimento abaixo da cobertura duplex dele, e pede para fazer 2 apartamentos de 3 dormitórios, um para cada filho. Depois ele vem e compra módulo, mais um módulo para ter a mãe dele perto dele, e aí cada um
com uma quantidade de espaço diferente e todo mundo da mesma família, do mesmo nível social, enfim, mas demandando espaços diferentes. Aí a gente já transformou isso no argumento de venda, o prédio para toda a família, um prédio para todas as fases da vida, que pode ser para pessoas da mesma família ou amigos em diferentes estágios da vida, ou a mesma pessoa atravessando as fases de vida. Bom, esse negócio começou a ter uma repercussão que extrapolou os limites daqui do estado. A gente começou a ser convidado aí nas ADEMP, Sinduscom, Cresce, CREA, enfim, de outros estados. E até que a Exame fez uma matéria em outubro de 2015 chamada O Lego da Vida Real. Uhum. Eu lembro disso. Um gancho aí no nome, né, que nasceu de ligação. A ideia era o que é que se combina? São moléculas. E aí, molecular é um nome que é comum, mas molecular é só nosso. Aí ele pegou o gancho aí no trocadilho da palavra e transformou nesse o Lego da Vida Real, né? E tem um pão chamado molego, que é um pão de trigo que se divide em 4. Como, coincidentemente, os primeiros foram 4 módulos, a gente fez essa mistura para gerar esse nome, para batizar esse nome, né? E a partir daí, a gente viu que era uma inovação pela repercussão que teve, até hoje tem, e pelo interesse que atraiu empresas grandes do setor. A gente viu que era uma inovação muito grande para ser de uma incorporadora só, principalmente uma incorporadora de médio porte, como a Suassuna Fernandes, mas mesmo uma empresa grande, por maior que ela seja, assim, eu acho que o que é molecular, não é a molecular, de novo, sem querer ser pretencioso, mas o poder de transformação que ela traz é muito grande para ficar isolado numa empresa só. Então a gente resolveu criar essa spin-off, demos vida própria a ela, molecular, procuramos registrar a propriedade intelectual no Conselho de Arquitetura, no Conselho de Engenharia. A gente tem registros próprios de direitos autorais e de obra intelectual da solução, não só do primeiro projeto, como da solução como um todo. Protocolamos no INPI, no USPTO, que é o INPI americano, com o PCT internacional, né, que é a cobertura, e resolvemos começar a abordar o mercado. Então, numa introdução que não foi tão breve, esse é o Saulo, e essa foi assim que nasceu a Molecular. Mas muito bom. Essa sua introdução, Saulo, ela traz algumas reflexões aí muito importantes quando a gente está olhando para o setor de construção civil, né? Porque a gente está acostumado de anos e anos a empilhar tijolo, areia e cimento, né? Então, nós nascemos empilhando tijolo, areia e cimento, dizendo aqui alguém vai viver, alguém vai morar. E eu gosto de te ouvir várias vezes quando a gente, em nossas conversas, ou quando eu escuto você, quando participa em outros eventos, que o mais legal da molecular é o seguinte: é espaço para todos, né? Cada um pode usar um espaço de acordo com o seu comportamento, de acordo com a sua vida, e não necessariamente você está excluindo alguém de um projeto molecular. Você está fazendo o contrário, você está incluindo. Né? Você está trazendo para a inclusão, que é um dos assuntos que a gente mais ouve falar, que o déficit habitacional, a gente tem que começar a trazer projetos que incluam essas pessoas numa... Enfim. Mas o legal disso aí, Jota, que o Saulo coloca, é que a inovação que a Molecular trouxe não foi necessariamente no produto, apesar do produto, Saulo, me permita essa minha colocação, apesar do produto ser muito inovador, e de fato mas o contexto que ele jogou para a inovação, olhando para o produto, quando o produto é um meio que as pessoas se utilizam para se estabelecer, é aí que a inovação que a Molecular trouxe, na minha visão. Porque, Saulo, eu estou falando com vocês, a gente conversa, né, aqui, sempre no Prop Talks. Eu estou num apartamento que eu tenho em São Paulo aqui, Saulo, de 40 metros quadrados. E, cara, assim, isso me basta, porque eu estou aqui sozinho, isso me basta. E outras pessoas têm o mesmo perfil que eu e não vão se adequar a comprar um apartamento, uma casa, que seja de qualquer incorporadora construtora, de 250 metros para uma pessoa. O cara vai ficar falando o quê? Sozinho, eco dentro da unidade dele, né? Então, eu acho isso muito legal, Saulo. Essa sua colocação é bacana. E, Jota, mostra para a gente o seguinte: o mercado imobiliário, esse setor de construção civil, tem que começar a olhar mais para esses diferentes comportamentos que vêm surgindo, porque o produto se adequa a isso. A gente não tem que ir só na prancheta lá, não é uma crítica ao construtor, tá, Saulo? Mas é uma visão de quem está olhando para frente do mercado e falando assim, cara, eu não vou ficar só na prancheta desenhando mais. Eu vou pensar o seguinte:
quem vai usar, de que forma vai usar e o que essas pessoas querem. Aí eu consigo entregar um produto inovador de fato. Perfeito, Zanotto. E dá para imagina o seguinte, agora pegando o gancho do que história fantástica, viu, Saulo, de evolução, né, de pensamento, e muito bacana essa observação que tu fizeste do teu pai, do teu tio abraçar essa ideia, né? Isso é muito legal, porque colocou muito bem o incorporador atual, né, seja ele um pouco mais jovem, um pouco mais, né, mais velho, né, com mais experiência, é muito arriscado tu fazer certas mudanças, né, porque se não der certo esse lançamento, a gente está falando de um VGV milionário ali, né, de um custo muito alto, né, então muito bacana isso, e aí imagina, né, esse lançamento de 5 suítes, que é um negócio muito específico, né, uma família grande para conseguir, né, estar nesse apartamento, em, sei lá, 15, 20 anos, os filhos já não vão mais estar morando com os pais, né, e vão precisar de um outro apartamento, e aí, para te vender esse apartamento, precisa de uma outra família tão grande quanto para comprar, né, ou fica na família ali o apartamento. Imagina se esse imóvel também fosse um imóvel de módulos, né, tu poderia, conforme o filho vai saindo, tu vai, né, adaptando a tua moradia, daqui a pouco tu vende metade do apartamento, se assim tu conseguir estruturá-lo, né. Eu acho que essa maneira de enxergar o mercado, que principalmente olhando muito para essa questão que a gente tem de otimização dos espaços, né, de sustentabilidade também, Sim. A construção civil precisa olhar para esse. É difícil fazer isso, mas começar a enxergar essa possibilidade também, né, de olhar mais para Sem esses dúvida. espaços de comportamento, né? Eu acho, Jota, eu concordo plenamente com você e os outros disseram, pelo essa dinâmica que a molécula envolve, e eu acho que parte dessa repercussão que vem tendo, e a gente até hoje, por exemplo, não tem nem assessoria de imprensa e tem aí uma repercussão grande, porque a gente mexe com muitos temas. Então, não é uma inovação de construção civil, Perfeito. ou até mas não é uma inovação que se restringe à construção civil. Ela é uma mistura de inteligência de espaços e de, vamos dizer, capacidade multidisciplinar de elementos técnicos, né? Não só das disciplinas de arquitetura, mas em relação aos espaços, mas de engenharia em várias disciplinas, estrutural, de instalações elétricas, hidráulicas e gás e etc. Imagino. Né? Mas também de arquitetura, não só da inteligência de espaço, mas conforto, térmica, acústica, ventilação, iluminação. Então você abrange muitas disciplinas. Porém, no final das contas, tudo é para o usuário. E aí a dinâmica que isso traz para o usuário, a gente até distribui ela num prisma mais amplo, né? Porque ela vem desde de um componente, vamos dizer, socioeconômico, né? Vamos falar de economia primeiro, né? A gente aqui, Recife, por exemplo, tem isso de uma forma bastante exacerbada, é uma cidade litorânea, então a gente tem apartamentos, um metro quadrado mais caro está na beira da praia. E a gente tem uma série de apartamentos que tem 300, 400, 500 metros quadrados, que, imagine, se 40 já dá para uma pessoa, né, Zanotto? Imagina 400. Exato. Então, né, e o que acontece é que você tem uma família que está lá, vamos dizer, começando e que não precisa de tanto espaço. Depois, num determinado momento, com a plenitude ali dos filhos crescendo e tal, é a fase que se demanda mais espaço. Só que depois essa fase começa a inverter de novo. Os filhos vão casando, vão saindo de casa e tal. E aí as famílias da Avenida Boa Viagem aqui, que precisavam daquele espaço, não é que precisavam, porque ninguém precisa de 400 metros, né? Vamos combinar isso aí. Mas que gostaria de morar num espaço mais confortável, que justificaria um uso, porque tem uma casa cheia, às vezes tem funcionário, tem babá, tem cozinheira, tem etc. Então, ocupava bem um espaço desse de 400 metros. À medida que os filhos vão saindo de casa, vai ficando o casal de novo, e aí esse casal está ali ocupando um espaço construído urbano valiosíssimo, tendo despesas, manutenção, IPTU, energia, tudo mais, e assim, com aquele patrimônio parado também, né? Poderia estar ali girando de uma outra forma. Às vezes o cara não tem uma casa de praia e tem um apartamento desse, e aí ele podia ter um apartamento bem menor e usar esse patrimônio para ter uma casa de praia, uma casa de campo, para ter um apartamento fora em outra cidade, em outro país, para ajudar um filho, e ele fica com aquele patrimônio ali empatado. Então, essa dinâmica, ela traz uma transformação muito grande. E aí, se você imaginar um raio-x aqui na Avenida Boa Viagem,
ou na Vila Nova Conceição, em São Paulo, ou no Itaim, e pegar esses prédios que estão com essas famílias nesse estágio de vida. Né? Qual é a opção dessa família? Vender o apartamento e ir para o menor. Ou manter o apartamento e ficar com a área ociosa, ocupando um espaço dentro da cidade e pagando mais caro do que ele precisa. Na opção de vender, ele tem que vender para depois escolher um outro, e aí o dinheiro que ele vai receber daqui, ele tem que encontrar um outro, se ele não tiver um dinheiro sobrando, porque geralmente as pessoas concentram a maior parte do seu patrimônio naquele imóvel, a maioria das famílias, né? E aí ele tem que encontrar um outro que sincronize esse fluxo, né, de receber daqui e pagar ali, e a disponibilidade de tempo, né? Eu preciso entregar o apartamento tal dia, mas o outro não está pronto, mas o outro não consegue me entregar, se já for um apartamento usado. Então, você tem tudo isso. Quando você vende, você ainda tem uma série de despesas na venda. Escritura, imposto de renda, despesa de comissão, porque geralmente alguém vende isso para você, nossos amigos corretores, e tem que ser bem remunerado por isso, claro. Mas tem uma série de despesas que aí o que é que acontece? É tão complicado que diminui a quantidade de operações. As pessoas acabam ficando num espaço maior do que precisa ou num espaço menor do que precisa para não enfrentar isso, que não é todo mundo que tem disponibilidade financeira, de tempo ou de conhecimento para fazer. E aí, imagina, tem umas frases assim muito engraçadas que a gente usa, que nem sente que usa, mas quando a gente começa a pensar por essa ótica, você começa a refletir. Olhe, compre, pense muito bem antes de comprar um apartamento. É uma decisão para o resto da vida. Por que para o resto da vida? É difícil, é complexo, né? Então, se a gente tem um apartamento em pedacinhos menores, que são os módulos, essa decisão a gente talvez não precise pensar tanto. Não precisa ser uma decisão para o resto da vida, né? Porque não é tão difícil você mudar. Porque na hora que você pega aquele pedacinho, se você está com um pedacinho sobrando, porque ficou grande, você destaca aquele pedacinho com aquele módulo e vende. Porque a readequação dos módulos remanescentes, ela está planejada. Tem uma reforma? Tem uma reforma, mas é uma reforma pensada e que já tem aqueles espaços e as instalações preparadas, a estrutura e tudo que tecnicamente é necessário para que aquele espaço seja readequado de uma forma muito menos traumática e muito menos dispendiosa do que você sair tentando fazer isso sem esse critério, né? Sem esse planejamento. Então, perfeito. Isso muda a dinâmica das pessoas, muda a dinâmica das cidades. E aí imagina o seguinte, a Prefeitura de São Paulo tem no plano diretor uma limitação que caiu agora em 2021, que a gente vem conversando desde a Heloísa Proença, Fernando Chucro, César Azevedo, e o novo secretário a gente ainda não colocou essa agenda, porque em 2021, até 2021, a gente estava engessado. E é o seguinte, você nos corredores, o plano diretor quer adensar a cidade para poder concentrar os investimentos de deslocamento, faz todo sentido. Como concentrar? Né? Como é que se controla, como é que se direciona o mercado imobiliário? E aí o plano diretor, o Estatuto da Cidade, para ser mais preciso, ele comete uma falha que o poder público vive cometendo. Ao invés de deixar o mercado livre e estimular aquelas práticas que ele deseja, ele foi limitar. Então, começou a acontecer o seguinte, você tem um apartamento de 150 metros quadrados com uma vaga, 150, 120, 130 metros quadrados com uma vaga só. O mercado comercialmente não aceita isso. Né? E aí, o incorporador quer fazer aquilo. O que é que ele faz? Vamos botar uma forma de burlar o plano diretor para fazer o que eu quero, que eu acredito que venda. 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, beleza. Preciso de 4 vagas na garagem. Não dá. E aí, o que é que eu faço? Eu encho de estúdiozinho até o 3º, 4º pavimento, para eu ganhar o direito da vaga, porque eu estou com muitas unidades, vendo o estúdio sem vaga e pego aquela vaga que seria do estúdio para dar mais vagas ao meu apartamento de 4 dormitórios. Como é que pode a maior cidade da América Latina crescer com o mercado imobiliário chegando num stand de vendas, com uma planta impressa embaixo de uma gaveta, sem a logomarca da empresa, e dizer, olha, o projeto é esse, mas você pode transformar nisso aqui, ó. Que aí você pega... Aí eu vi apartamento, 1 por andar, 250 metros, que na verdade, é um apartamento de 3 suítes com 220 e um estúdio de 30. Aí o estúdio de 30 vira a suíte master assim, o mercado tem que sobreviver. Então, são formas que vão acontecendo que isso é péssimo para a cidade. Então, a nossa conversa com a Prefeitura de São Paulo é para adotar a molecular como alternativa para induzir esse adensamento. De que forma? Se naquele primeiro momento está se pedindo um apartamento maior, você vai lançar a molecular, vai vender apartamento menor, apartamento médio, apartamento maior. Mas,
à medida que a vida vai acontecendo, os apartamentos maiores eles vão se transformando e vão diminuindo, e outras famílias vão ocupando o prédio, vai aumentando a densidade numa curva mais longa e vai se atingir o objetivo do plano diretor, né, de aumentar a densidade naquela região. Então, quem sem eu saber, e antes da Molecular existir, começou a pensar nisso, foi a capital da Coreia do Sul, em Seul. Olha. A prefeitura tem a Secretaria de Compartilhamento, chamada Sharing City Project, onde não é Molecular exatamente, mas a preocupação de aproveitar os espaços existentes, eles mapearam, a secretaria mapeia as famílias que os filhos já saíram de casa ou que estão morando fora, etc. Então, com quartos vazios, e aí começa a estimular essa família. Olha, recebe um estudante de fora aqui, porque a gente não pode sair construindo infinitamente. E aí aquele espaço que estava o raio-x do apartamento vazio, dos espaços vazios, ele começa a ser preenchido. Aí, não, coloca aqui no Airbnb, né? Que aí se você está ocupando aquele espaço, é outro espaço que está deixando de ser construído. Aí você sai da dinâmica de cidade, você sai da questão socioeconômica e você vai para uma questão ambiental. Se você está aproveitando um espaço já existente, você não precisa produzir um novo espaço, consequentemente você vai poupar energia e recursos do planeta numa nova construção. As construções, elas, claro, para serem produzidas, além de consumir os recursos e energia, elas também geram resíduos. É natural. E se você não está construindo, você está gerando menos resíduo também. E quando a cidade está mais adensada, você reduz as distâncias de deslocamento, consequentemente, você melhora a mobilidade, as pessoas começam a estar mais perto, começam a gastar menos tempo, e aí entra numa espiral positiva de eu vou caminhando, vou deixar o carro aqui, e aí caminhando eu me torno mais saudável, eu estou fazendo um exercício, eu ativo o comércio local. Aí entra nessa espiral, melhora a mobilidade. Com a melhora da mobilidade, menos CO2 são emitidos na atmosfera, e aí você começa a ter só coisa boa no processo. E a dinâmica, só para eu não me alongar de novo na resposta, a dinâmica desses apartamentos menores muda. Então, ao invés de ficar aquela pessoa que estava esperando para vender, ou acomodado, ou com medo de enfrentar o processo de venda, vai ficar muito mais fácil. Então, a tendência é que a gente tenha menos operações, só que operações de um ticket menor, e aí, consequentemente, isso gira muito mais rápido. A roda vai girar muito mais rápido. Fantástico. Era isso que eu ia colocar, Jota, numa pergunta, ia fazer uma pergunta realmente para você, Sal, que é como que a Molecular, porque você está falando de São Paulo, está falando de todos esses processos burocráticos, de certa forma, que tem em cidades diferentes de Recife, porque Recife, a Molecular se adaptou muito bem, ou melhor, o contrário. A cidade se adaptou muito bem à Molecular. E a pergunta que eu ia te fazer era exatamente isso. Quando vocês enxergam outras oportunidades que estão em outras localidades que não é aonde nasceu a Molecular, não existe resistência para um projeto como esse? Ou você já enxerga que tem uma maior facilidade para essa cidade, para esses munícipes, para a comunidade adotar a Molecular como um projeto de eficiência? Então, a Molecular ela nasceu como Molecular, né, como o lançamento foi segundo semestre de 2015, a Molecular nasceu como empresa com o nome Molecular e tal em maio de 2016. Né? E aí era um momento de auge de crise de mercado. E aí, o que é que a gente fez? No primeiro momento, a gente não podia estar fazendo 400 plantas em cada projeto, porque senão seria caríssimo. Né? Então, a gente resolveu envolver tecnologia no processo. Vamos criar aqui uma biblioteca digital de módulos, onde esses arranjos de combinação já estejam pré-definidos. Cada novo projeto são mais módulos que a gente foi criando, e aí, a partir daí, a partir dessa biblioteca digital, você consegue conceber de uma forma muito mais rápida. Aí você baixa o custo de produção, né, de homem e hora envolvido, e chega em soluções mais eficientes de uma forma muito mais rápida. Na hora que a gente aborda o mercado, naquele momento, as incorporadoras estavam devolvendo terrenos contratados. Não tinha mercado para lançar, os proprietários do terreno querendo lançar, e ninguém é maluco de colocar um terreno no momento que não tem mercado, colocar um produto no momento que não tem mercado. E aí a gente pegava, a oportunidade que a gente tinha para tentar vender o peixe, era de pegar esses projetos e propor, fazer uma proposta molecular. Vamos modular, vamos isso, aquilo, outro. E a gente acabava diminuindo o ticket, porque estava todo mundo vendo que o poder aquisitivo tinha diminuído,
querendo se tornar mais competitivo e acabava aumentando a quantidade de unidades. Aumentar a quantidade de unidades significa perder eficiência, porque você aumenta as áreas comuns, mais vagas de estacionamento, mais corredores, etc., de uma forma geral, é isso aí. E a gente via que, com essa biblioteca digital, a gente acabava, mesmo aumentando a densidade e a quantidade de unidades, os números de eficiência estavam melhores. Poxa vida, dessa forma, a gente está mais eficiente, então a gente pode abordar tanto do ponto de vista de modulação como de eficiência. Então, se você está satisfeito com o seu produto, se você não quer modular e ter vários produtos no mesmo prédio e ter essa possibilidade de aumentar ou diminuir, etc., ok, pelo menos contrata molecular para você ter, quem não quer construir menos, tendo o mesmo faturamento, ou aumentar o faturamento construindo a mesma coisa, que no fundo é aumento de lucro. Então a molecular ela passou a ter esse viés. E aí, respondendo a pergunta, quando a gente começou a abordar o mercado, alguns incorporadores, pelo conservadorismo que está no DNA do setor, diziam, Saulo, vocês já estão... Quando a gente lançou a ideia no lançamento, né? Aí dizia, mas vocês já lançaram? Não, a gente vai lançar. Ah, mas vocês já venderam? Não, a gente vai lançar e vai vender. Ah, puxa, eu queria ver depois de vendido. Aí você lançava, não, vendeu. Mas começou a construir? Não, ainda não. Ah, então quando começar a construir, eu queria ver como é que ficou e tal. Vocês já aprovaram, né? Antes até da venda, vocês já aprovaram? Já. Aí como é que você aprovou? Igual, a gente aprovou pelo menorzinho, aprovamos lá a quantidade máxima de números e tal. E aí, quando combina, você acaba atendendo a lei de uma forma até mais tranquila. E depois disso, aí você entra nesse período de construção, e aí 3 anos e tanto para construir o prédio. Aí o incorporador dizia, quando estiver pronto, eu quero ir lá ver, aí depois eu penso se eu vou fazer. Puxa vida, eu vou passar 3 anos e pouco esperando ficar pronto para impulsionar a empresa. E aí a gente começou a prospectar mercado, não só dentro, mas fora do Brasil. Então, nos primeiros 4 anos de molecular, a gente já tinha visitado e tido reuniões com mais de 600 incorporadoras de 24 países em 4 continentes diferentes. Isso foi muito positivo, porque o Brasil não estava, assim, o número de negócio estava reduzido, 2016, 2017, até 2018 estava, né, ainda muito ruim, 2019 foi bom, 2020 veio pandemia, mas depois ficou bom de novo, muito bom, 2021 ainda está bom, ainda foi bom, 2022 ainda está bom, espero que continue, né, até o final do ano, ou pelo menos, e que continue, né, espero. Mas aí, enquanto isso, a gente precisava validar o produto, aperfeiçoar o produto, então nada melhor do que você rodar o mundo e ter contato com grandes empresas para botar o produto à prova. E a gente foi algumas das maiores empresas do mundo, fizemos estudo, apresentamos estudo, levamos um bocado de paulada lá, fomos sabatinados, às vezes, assim, coisa de filme, assim, você, em Manhattan, lá numa mesa com 15 pessoas, com um projeto na tela, e aí engenharia, direito, comercial, advocacia, marketing, todo mundo questionando como é que fica isso, como é que fica aquilo, e a gente, quando não tinha solução, a gente ia, estudava, pensava e tal. Então isso fortaleceu demais o produto. É muito raro hoje. Fantástico. Assim, eu não me lembro a última vez que a gente foi questionado, que a gente não tinha uma resposta já pensada, de tanto que a gente foi questionado no passado. Isso tudo vai aperfeiçoando o produto e o mais importante são exemplos práticos, né? A gente já tem 3 prédios com gente morando molecular. Então não é, eu acho que vai dar certo, né? Já deu, já está gente morando, já está, enfim, banco financiando, a Caixa financia, já tem financiando mais de um módulo, inclusive, financia a construtora também. Então a gente foi quebrando todos esses paradigmas. E eu aprendi o seguinte, com essa diversidade, né? Assim, a gente foi de Tóquio, Bangkok, Singapura, Dubai, Abu Dhabi, Londres, Nova York, Miami, Toronto, Vancouver. Você imaginar, a gente... Portugal, Espanha, enfim, onde você imaginar, a gente já passou. E aí, assim, é engraçado que 90% das pessoas reagem da mesma forma, a diferença está nos 10%, eu diria. Mas 90% é o seguinte, olha, aqui, Manhattan é o mercado mais difícil do mundo, porque é Manhattan. Aqui é mais difícil, é diferente do resto do mundo e tal.
Aí a gente vai numa cidade do interior de 100 mil habitantes e vai conversar, o cara, aqui é diferente do resto do mundo. E aqui é mais difícil do que o mundo todo. Todo mundo acha que está no lugar mais difícil. Exato. Então as preocupações que são as mesmas, às vezes, por exemplo, essa questão de necessidade de espaço versus de você ter o convívio do apartamento menor e maior. Nos países mais desenvolvidos, isso nem se fala, né, mais. Você chega lá numa torre dessa de Nova York, você tem do estúdiozinho até a penthouse de 1.000 metros quadrados e por aí vai, né? E aí, é engraçado, no Brasil, você vê, por exemplo, tem uma diferença cultural gigante do norte-nordeste para sul-sudeste, né? A cozinha cada vez mais integrada, dependência cada vez você vai descendo, né? Cozinha cada vez mais integrada, dependência de serviço, mesmo no apartamento de luxo inexistente já, você vai tendo esse tipo de diferenciação. E aí, nas cidades, quando você vai abordar o poder público, aí é que o negócio fica interessante mesmo, porque as prefeituras adoram, assim, recebem de braço aberto. Tanto que Recife criou uma lei específica para isso, depois Fortaleza criou um capítulo de unidades modulares também no plano diretor, o prefeito Roberto Cláudio chamou lá na época e fez isso. O prefeito Geraldo Júlio aqui na época em Recife criou o decreto, foi para a inauguração do primeiro molecular, nunca o prefeito aqui tinha ido, deu um discurso dizendo que era inovação de Recife para o mundo e coisa e tal. A prefeitura do Recife foi participar de um evento o Expo City, Smart City Expo Índia, em Jaipur, na Índia. E a prefeitura foi apresentando a molecular como o case da cidade. Isso foi muito bacana. Muito legal. E o governo francês, o Macron, ele tem o presidente Macron, ele tem um viés de sustentabilidade muito forte. E aí eles lançaram um programa para selecionar startups no mundo todo capazes de tornar as cidades mais sustentáveis e tal. E é exatamente essa capacidade de reaproveitamento de espaços ociosos, eles viram na Molecular uma dessas 12 startups no mundo. E aí convidaram que bacana, para participar, uma semana lá, convite do governo francês, passagem, tudo, e a gente interagindo com as agências governamentais, eles apresentando os principais incorporadores, querendo que o negócio fosse adotado lá, né? Então, isso tudo, assim, é importante e à medida que por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve com o ministro das cidades, na época, 2017, disse, poxa, vamos fazer esse negócio, vamos fazer na Prefeitura de São Paulo, no município de São Paulo, para aluguel social, porque é uma forma de você otimizar os escassos recursos que são destinados a isso, e se aquela família de aluguel social mudou a sua estrutura, ela pode acoplar mais módulos e pode descombinar mais módulos. Então, assim, tem uma série de coisas muito interessantes aí de aplicação. Muito bacana. E tu acaba criando, eu acho, né, principalmente nesses que já estão prontos, dá para a gente observar se isso acontece, mas uma própria economia dentro do prédio, né? Uma economia do cara que precisa um pouquinho mais de espaço, negocia com o vizinho ali, o espaço do lado de cima, né? A gente, não é? É uma comunidade, na verdade. E aí você consegue planejar. O cara, imagina, a gente tem a rede molecular, né, que envolve, do ponto de vista de operações B2B, você ter... se eu estou concebendo agora um projeto para uma incorporadora, tem uma série de empresas acessórias que a gente tem, escritório de advocacia, escritório de arquitetura, empresas de pesquisa, empresas de engenharia com soluções acopladas para a molecular, que a gente cria aquele pacote e está aqui esse projeto e aqui tem uma gama aqui de coisas. Então, à medida que cada projeto que vai sendo lançado, com empresas diferentes, em lugares diferentes, com culturas diferentes, onde teve equipes multidisciplinares pensando em como tirar o melhor partido daquilo, uma vez que se torna público, a gente compartilha na rede. Então, vai assim, exponencialmente crescendo. E do ponto de vista do usuário, imagine o seguinte, você mora no molecular e aí você está com 2 módulos e você quer comprar um terceiro. Aí o Zanotto vai e ele mora em 3 e ele está no caminho inverso. O filho dele casou e ele quer diminuir. Então, você começa a dizer, olha, vizinho, eu estou aqui, eu vou, daqui a uns 9 meses aqui, meu filho vai nascer, eu vou precisar de mais espaço. Aí o outro, então eu vou vender daqui a 9 meses. Você começa a gerar um mercado interno ali dessa rede, que a gente muito tem aí um plano de integrar isso via app, enfim. E tu pode até criar só completando, tu pode até criar uma
de certa forma, uma valorização um pouco diferente, né? Porque imagina que eu quero fazer, vamos lá, vou viajar aqui, eu quero fazer, comprei um loft para mim, né? Tô no momento que eu posso comprar um apartamento menor ali, atende, mas daqui a pouco eu já quero um espaço maior, um quarto separado. E aí eu chego no vizinho do lado, né? E digo, ó, cara, tu topa vender? O cara, não sei. Aí eu chego no de cima, daqui a pouco, cara, topa vender, daqui a pouco fazer um duplex, alguma coisa assim. Daqui a pouco, sei lá, o módulo custaria 100 mil no modelo normal, mas eu já tô oferecendo 120 pros caras, porque eu quero, né? Eu quero de alguma forma, né? Então, E outra coisa, tem uma concorrência né? também, né? Ó, eu tô aqui no meio, vocês dois estão do meu lado. Ó, vou precisar de mais um módulo. Ó, Jota, eu vou falar com o Zanotto, você vai querer ou não vai? É isso. Tu Então, cria uma tem economia e uma valorização diferente. E assim, eu acho que eu não sei o tempo que a gente tem ainda, mas. Vamos lá. Tá, eu não queria deixar de falar de uma coisa que eu acho que é muito importante, porque muita gente confunde. Quando fala em modulação, aí, por exemplo, vez por outra aparece aí um prédio, tá cada vez mais evidente a questão do modular off-site. Modular off-site não tem nada a ver com molecular, nada, é outro planeta. Então, por quê? Muita gente aí, esses prédios foram construídos todos em montagem, não sei o quê, em 24 horas. Aí eu acho legal que a comunidade, a gente faz parte do Secof São Paulo, do mercado lá de Fortaleza, através do Sinduscom, o pessoal do Ricardo Bezerra lá da Lopes, né, do Flash, aí dos grupos de ADEM, de Sinduscom, de vários lugares diferentes. E aí, quando aparece um negócio desse, quando sai uma matéria de um prédio desse modular off-site, eu não trabalho no dia, porque é todo mundo, Saulo, ó, tem uns caras aqui copiando molecular, cara. Ó, aí manda o negócio e diz, ó, isso não é uma cópia de molecular, porque molecular, ela é modulada do ponto de vista projetual. A gente tem, lógico, uma série de soluções construtivas para viabilizar aquela solução projetual, que está a inteligência dos espaços e da disposição dos elementos técnicos, estratégicos dos elementos técnicos, para poder possibilitar esses arranjos. O modular off-site, ele é um prédio que é fabricado numa fábrica, no galpão, e ele é levado ao canteiro para uma montagem. Não significa que aqueles container, um container em cima do outro, tem nada a ver com molecular. Né? O fato da gente modular e pensar naquele espaço que pode transcender os limites da matrícula do imóvel não é uma opção de planta. Muita gente diz, eu já faço molecular. Eu tenho uma opção de planta, eu quebrava um quarto, aumentava a sala. Isso não é molecular. Né? Molecular, você está mudando o produto. Na hora que você extrapola os limites do terreno, você tem o produto. E essa é uma solução. Tem gente que está fazendo uma solução de fachada. Eu tenho várias prumadas numa fachada, e aí obriga tudo que é de área molhada está numa fachada, e aí, para quem entende alguma coisa de arquitetura, os arranjos já ficam limitados na fachada. Você não pode ter. Se você tem um quarto de 3,5 metros, e você tem mais 1 metro de corredor, você tem uma lâmina de 4,5 metros. Onde você vai botar banheiro, corredor, banheiro, quarto, cozinha, porque as instalações estão ali. O que é que você vai fazer com o resto? Vai botar o quê? Exato. Né? Então, assim, tem uma modulação, uma palavra muito ampla. Tem gente que modula, faz projeto modulado, modulando por garagem. Eu vou ter aqui, cada garagem aqui eu tenho 2,5 metros, eu vou fazer módulo de 7,5, 3 garagens. Aí boto as colunas e o que resolver lá em cima, eu faço a minha planta ali. Tem gente que eu já vi modulação até de folha de madeirite. Não, vamos fazer aqui com 1,10 m, porque é a folha de madeirite para otimizar o madeirite. Tem de fachada pré-moldada, tem de tudo. Então, isso não é molecular. O que é molecular, essa inteligência do espaço, ela é patenteada, ela é registrada nos Conselhos de Arquitetura e de Engenharia e protocolada o registro de patente no INPI e no USPTO. Mas você saiu na frente com a ideia, é aquela brincadeira que eu faço, Saulo. Você consegue copiar o ovo, a casca, mas não a essência do ovo. Então, é bem isso, né? Quando você dá esses exemplos, estão fazendo... Não estão fazendo molecular. Porque a molecular tem um conceito, ela foi pensada de uma outra forma. Tá? E o que eu acho legal, viu, é que o mercado é vigilante. Os grupos, né, dos incorporadores, eles associam, e assim, junção, para não confundir, tá? Juntar 1 mais 1, que é um negócio que já existe há 200 anos e continua sem funcionar. E aí, às vezes, é engraçado que assim, até os corretores mesmo brincam. E assim, eu acho legal porque se preocupam e avisam, o cara lançou ali, tá imitando molecular. Eu digo, não, isso é uma junção convencional. Então, assim, é um conceito que o mercado já associa diretamente a molecular.
E aí teve um incorporador que foi fazer uma junção, até amigo nosso aqui, e foi fazer uma junção normal, não estava fazendo nada enfim, que fosse motivo da molecular se preocupar ou querer acionar legalmente, nada normal, junçãozinha padrão, feijãozinho com arroz. E aí, um constrangimento danado na convenção de vendas, o cara apresentando, o corretor, mas isso é molecular, não pode. Então, é muito legal, assim, a gente vê a ideia criando vida própria, né? Pois bem. Agora, Saulo, eu queria dar um salto com você aqui nesse papo, porque acho que vale a pena a gente revisitar um projeto teu. A gente está falando muito da Molecular e esse projeto surgiu numa época em que a Molecular ela já estava, como você disse aí, expandindo suas fronteiras, pelo menos na informação, e depois você reuniu uma série de pessoas do imobiliário para criar o projeto Pandebuild, que caiu junto com por conta da pandemia, e você trouxe essa preocupação com o produto, o próximo produto, né? O que vai ser o mercado imobiliário e setor de construção civil dentro do Pandebuild. Cara, esse é um projeto demais, muito legal, né, Saulo? Então, esse projeto do Pandebuild foi o seguinte, a gente, no início da quarentena, a gente foi para uma casa nossa de campo aqui da família e todo mundo ali tentando, né, organizar as coisas de home office, vendo como é que ia estar funcionando ali o escritório e tal. E depois de uns 10 dias, uns 15 dias, mais ou menos, a coisa já meio que se organizou, o governo deu aquele auxílio, e aí todo mundo deu férias, deu uma parada aqui em Pernambuco mesmo, foi suspenso a atividade de construção civil, e a gente ficou, vamos dizer, meio ali. Tinha gente que estava só assistindo Netflix e acompanhando lives, né? Foi o surgimento das lives. E eu comecei a assistir as lives naquele momento, e aí via assim, pessoas do setor, e cada um dizendo, olha, primeiro eu sou fulano, eu acho aquilo outro. Aí o outro achava uma coisa diferente, um bate-papo, uma coisa, e todo mundo dando aquela sua opinião do que é que ia ser. No final do dia, meu pai também é engenheiro, meu sócio, trabalha comigo, tudo, a gente ficava pensando, né? Vendo a feira chegando, todo mundo passando o álcool em tudo que era de coisa, e a gente pensando quais eram os impactos que aquilo ia trazer para dentro dos apartamentos. Os clientes molecular, no primeiro momento, pararam tudo. Suspende, aquele projeto, eu não sei mais como é que vai ser, suspende tudo. Depois de um tempo, começaram, eu queria pensar em colocar uma área para lavar as mãos na entrada do apartamento. Queria pensar um home office, coisa e tal, porque eu acho que aquele produto merece ter isso aqui. A varanda gourmet eu queria aumentar e coisa e tal. E aí, a gente, assim, também ao mesmo tempo vendo, do ponto de vista social, os amigos se organizando para fazer distribuição de cesta básica, coisa desse tipo, da área de saúde, o pessoal se voluntariando para ajudar de alguma forma, ir lá para o front, para os hospitais e tal. Eu não podia fazer isso, primeiro que eu não entendo nada da área de saúde. E da parte social, como eu estava com pessoas idosas, minha avó estava presente lá com a gente e tal, eu digo, eu não vou sair daqui para ir para uma comunidade, depois voltar, correndo o risco de trazer o vírus para dentro de casa e tal. Então, fiquei me sentindo ali, como é que eu podia fazer alguma coisa, né? Bom, eu só entendo de mercado imobiliário alguma coisa, então, como é que eu vou fazer para ajudar nesse momento? Aí, pensando nessas provocações, né, que a gente vinha, eu e meu pai, todo dia vendo o que é que ia ver, e assistindo as lives, e disse, poxa vida, a gente conhece bastante gente de vários lugares, e assim, pessoas que têm muito conteúdo a agregar. E se ao invés da gente ver bate-papos de lives, se a gente construir um programa onde a gente escolha temas dentro, assim, obviamente em torno do imobiliário, mas também envolvendo a área de saúde, comportamento humano, inteligência de mercado, enfim, tecnologia, por que não? E a gente botasse isso tudo numa espécie de uma série, e a gente pudesse, através desses expoentes de cada setor, a gente fazer um debate direcionado, com as perguntas programadas, e a partir daí gerar um conteúdo e disponibilizar isso para o mercado. No mínimo, as pessoas iriam aprender, e todo mundo estava ali revisando os seus lançamentos, e iriam poder ter acesso a informações e melhorar isso para contaminações no futuro, para qualquer doença, não só Covid e tal. Aí, vamos começar a montar. Aí a gente pensou numa grade de 12 lives.
e começamos a tentar selecionar quem seriam os expoentes de cada setor, né? E a partir daí, a gente foi enriquecendo, incorporando não só o discurso, então as 12 lives iniciais viraram 24, e ao invés de ficar só naquele tema, apesar de organizado, para ficar ali online, a gente resolveu materializar o projeto. Então, ao invés de ficar um discurso e o cara imaginando e tal, não, vamos fazer um projeto mesmo, pegar esses outputs, a gente monta o projeto e vamos deixar esse projeto aí disponível para o mercado. E depois, mais na frente, a gente foi assim, vendo uma adesão absurda, né? Foram 5 meses de live, foram 24 lives em 5 meses. 77 painelistas de 12 países diferentes, não, de 11 países diferentes e de 12 setores diferentes. Imobiliário, eu falei aqui, saúde, enfim, várias frentes aí diferentes. Um desses ilustres seres humanos que doaram o seu nobre conhecimento e seu tempo em prol da sociedade, como uma gentileza, né, que ninguém, assim, não foi uma coisa para ganhar dinheiro, tá aqui presente, foi o Zanotto, que deu essa honra para a gente. Eu vi essa, viu? De um debate super legal, né, que junto com Marcelo Dadian, diretor de imóvel da OLX, e Paulinho Toledo, lá da CIA. E aí a gente vendo como é que as PropTechs, como é que a gente poderia tirar partido disso no mercado e desse momento. E a partir daí a gente resolveu não só ter o projeto, como a gente ter um tour virtual. Então, nesse tour virtual, a gente produziu já, são 14 minutos, né? Já tá, o projeto ele começou em abril de 2020, as lives. A gente foi até agosto, mais ou menos, eu acho, foram 5 meses. Depois, em outubro, a gente terminou o projeto. E aí, somente no finalzinho do ano passado, a gente conseguiu terminar o tour virtual, que foram 14 minutos de tour virtual, materializando, mostrando mais de 100 soluções desenvolvidas durante a live. Então, a gente teve, por exemplo, de saúde pública, a gente teve professor da Universidade de Harvard, de saúde pública da Universidade de Harvard, debatendo no tema de saúde. Aí, pessoal de diretor de projeto, de chefe de engenharia clínica, diretor de engenharia, professor de universidade, dos principais hospitais, né, do Albert Einstein, diretor do Einstein, chefe da engenharia clínica do Sírio-Libanês, professor da UFGV, da Dinâmica Hospitalar. Foi muito rico o negócio. Fizemos uma live dos presidentes do setor, e aí todos eles gentilmente também participaram, Secov, Adit Brasil, FIABSE, Abrainc, né, o Luiz França, o Basílio. Foi um debate de altíssimo nível. A gente teve uma também assim, com presidentes dos conselhos, né, da Gustavo Moura do B, Maia Nigre, da Tecnisa, Gustavo Contis, fundador da Direcional, Bira Freitas, presidente da Tegra. Então foi assim, realmente muito rico. Dos 77, eu estou citando alguns aqui, porque senão era uma live só para a gente falar dos 77. Eles, né? Mas, fantástico. Foi uma coisa que eu acho que foi legal. E isso acabou, assim, emprestando, vamos dizer, um prestígio para a Molecular por ter tomado a iniciativa, por ter deixado aí, procurado ajudar a sociedade da forma que ela podia, né? Deixando esse legado, reunindo essas pessoas que também gentilmente fizeram essa colaboração. Show de bola. Pegando um gancho em tudo que você falou e que deve ter visto dentro dessa sequência, né, de conteúdo de muita gente, né, é legal quando tu junta pessoas com negócios diferentes, né, com e-mails diferentes, tu acaba juntando isso e cria imagina um projeto fantástico para começando a olhar para frente, né? Como é que tu imagina, Saulo, os próximos anos assim do mercado imobiliário? A gente precisa melhorar e como tu bem está fazendo, assim, contribuindo muito para isso, melhorar o nosso mercado imobiliário no sentido de construção, né? A gente sabe que as pessoas, elas acabam, o incorporador constrói um imóvel hoje, não lança um prédio hoje, mas a gente não sabe se daqui a 3 anos, quando ele vai ficar pronto, ele vai ser condizente ainda com aquele momento, né? Principalmente porque essas gerações, elas estão cada vez, né, mudando, as coisas estão acontecendo, a tecnologia está vindo. Então, acho que ter um projeto como o Molecular, por exemplo, em todas as regiões, é quase que uma necessidade da gente ter, porque né, a cidade precisa se adaptar a isso, e por todos esses motivos que tu falasse, né? Não só pelo motivo comercial de venda, mas, né, o motivo de sustentabilidade, né, o comportamento das pessoas, muita coisa
precisa acontecer. E eu acho até uma combinação de tecnologias, né? As melhores maneiras de construir, combinadas com um projeto como o Molecular, por exemplo, a gente acaba tendo um mercado muito mais promissor. Parece que às vezes você está tão distante, mas quando a gente faz aqui, né, Zanotto, uma conversa, a gente vê que está próximo de acontecer, né? Então, como é que tu imagina, Saulo, os próximos, sei lá, 3, 5, 10 anos do mercado, olhando para tudo isso que está acontecendo e que ainda pode acontecer dentro da construção civil? Uhum. Bom, vamos lá. É bem abrangente a pergunta e excelente, porque a gente pode discorrer e relacionar várias coisas. Mas eu diria o seguinte, do ponto de vista de produto, né, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que esse campo da molecular, e à medida que cada prédio novo que a gente vai lançando, cada empresa nova que vai aderindo, isso vai sedimentando, né, e vai consolidando aí a molecular. Enfim, e a gente está aí bastante confiante. Esse ano, por exemplo, a gente já vai ter aí prédios sendo construídos em 5 cidades diferentes, né? Ao mesmo tempo, tem prédios sendo construídos em 5 cidades diferentes, em regiões diferentes e tal. E a gente quer que isso se torne realmente uma prática. Eu gosto muito, assim, pensando com a cabeça do engenheiro, pensar de forma cartesiana do seguinte: não é por que fazer, é por que não fazer. O que é que você perde experimentando molecular? Né? Já que a gente tem as respostas hoje para tudo, e você pode ficar mais abrangente. Né? Porque é aquela história, você pega, é um jogo de dardo, né, na incorporação. Eu vou pegar e vou acertar ali. Ó. Então imagina que você fecha o olho e joga, e onde você acertar, você tem produto. Deixa o mercado escolher. Por que a gente vai ter que adivinhar o que o cara quer e vai ficar gastando dinheiro marketando aquilo para convencer o cara que ele precisa daquilo que a gente bolou? E muitas vezes aquilo que a gente está ofertando para o mercado, tem o seu vizinho aqui, está pensando na mesma coisa, e nem ele sabe de você, nem você sabe dele. E os dois vão disputar aquela demanda ali que não tem espaço para todo mundo. Então a molecular tem várias portas de saída para quem investe, e quem quer reduzir risco não tem nada melhor do que ter portas de saída. Esse é um primeiro ponto. Do ponto de vista de projeto em si, eu acho que esse legado da pandemia, a gente aprendeu, né, assim, de forma rápida, sem a gente estender muito, mas a varanda gourmet como ponto central da casa, um cuidado mínimo de área de higienização. Vai gastar área com isso? A Ásia, Japão, principalmente, tem lugar que falta mais área do que Japão. Então o cara tem um apartamento de 2 quartos com 30 e poucos metros quadrados e ele deixa ali aquela areazinha para deixar o sapato, para deixar uma coisa que veio da rua e coisa e tal. Eu acho que isso é um legado que vai ficar aqui também, né? Você prever alguma coisa para você eventualmente se exercitar, uma resiliência dos móveis internamente, você ter espaços versáteis, divisórias, um ambiente que você use de dia, robótica, onde você, poxa, eu tenho um home office, eu não tenho espaço para home office, não, mas eu posso botar um armário aqui, ó, eu apertar no botão, ele abrir, eu estou com o meu home office aqui. Então tem uma série de coisas dessas que vem para mudar o próprio home office, né, que eu acabei de dar esse exemplo da robótica aqui também. Então eu acho que isso é um ponto. Do ponto de vista de construção, eu diria que o modular off-site também veio para ficar, cada vez mais, principalmente no Brasil, isso é uma coisa que já acontece lá fora, onde o custo da mão de obra é muito alto, aqui a gente também está numa escalada muito grande, então a tendência é você fazer cada metro quadrado com menos hora homem. Hoje a gente gasta 4, 5 vezes mais do que Estados Unidos e Europa, não faz o menor sentido, é melhor a gente ir industrializando. Luiz Henrique Ceoto, que foi um dos Panda Builders também, como o Zanotto, ele foi muito legal. A do Ceoto foi Henrique Suassuna, Ceoto e Antônio Carlos Oz, diretor de engenharia da Cirela. E aí foi um debate muito legal, só falando de técnicas para você. O que é que tem a ver obra com contaminação? Tudo. Cada vez que você tem mais produtividade, menos homem-hora, menos aglomeração, menos contato. Tem a parte de materiais também, que você tem materiais que tem a carga viral, ele elimina a carga viral, com revestimento que eu nem sabia que existia, porcelanatos com composição de nitrato de prata que elimina vírus. Então, imagina, películas Fantástico. Que elimina vírus, enfim, tem uma série de coisas. Então, isso eu acho também que cada vez mais deve evoluir, e a produtividade, por uma razão econômica, não é somente por uma questão de salubridade, mas por uma razão econômica mesmo, de rentabilidade. De você industrializar mais os processos, e modular o site é o caminho para isso, né, de montagem e tal. Do ponto de vista, eu diria, de marketing, né, e não estou nem falando de tecnologia, das PropTech, em todos os processos que a gente consegue hoje com o telefone ter a obra na cabeça,
com todos os relatórios, visualizando tudo. Então, isso aí já é, para mim, uma página virada, não no sentido de que já passou, mas de que já é commodity, né? É obrigatório hoje você ter. Mas do ponto de vista de embalagem de produto, meu pai sempre me provocou nesse sentido. Ele disse, olha só, a gente vai comprar um anel de presente para a esposa, uma joia de X mil reais, e às vezes não precisa nem ser uma coisa muito cara, mas muito mais barata do que um imóvel. O cara chega lá, oferece uma taça de champanhe, e aí você tem aquela experiência, né, um glamour envolvido naquele negócio para você comprar, às vezes, uma coisa que não tem um valor agregado muito alto. Você vai comprar um carro, a propaganda do carro, você se sente um Superman, né? Você vai entrar nesse carro, esse carro vai fazer de você uma pessoa melhor. Aí dizia, você vai comprar um apartamento de milhões, e aí, quer um café, aí não sei o quê, aí você vê, às vezes, uma xícara de Páscoa ali para você tomar um café, coado ali na hora, e aí você não tem uma experiência, você não se sente melhor por estar comprando aquele negócio, você não tem aquela... e aí, quem é que sabe fazer isso da forma, talvez, mais competente? Se você for ilustrar produtos, às vezes a gente que é do setor até usa. Mas isso aí é um padrão... aí diz o nome da empresa, né? Porque que é o padrão, não vou falar nomes, mas que remete ou a um altíssimo padrão, ou a um médio padrão, ou um que é bem construído, ou um que é mal construído. Então você diz, mas isso é raríssimo. Na hora que você for dar um exemplo desse, de qualquer assunto que você estiver falando, e você quiser fazer um paralelo com carro, você rapidamente vem na sua cabeça. Não, isso aqui é a Ferrari do não sei o que lá. Isso aqui aí você sai dando esses exemplos. E aí, por essa razão, eu estou dando um exemplo de carro, mas você tem outras marcas. Por exemplo, eu já vi startups, por exemplo, que para conhecer o perfil do produto, aí ele bota assim 10 logos de marcas, de roupa, de vestuário, de calçado, não sei o quê. Escolha aqui as marcas que você se identifica. Pelas marcas que você escolhe, ele vê a sua graduação, vamos dizer, de sofisticação. Ou de... Então, isso é uma coisa muito... a indústria da moda e a indústria automobilística. E aí, uma coisa que não é novidade, a gente já vê no Brasil há algum tempo, a gente tem observado os prédios com assinatura, que são os co-brands. Então, eu acho que, do ponto de vista de marketing, essa é a bola da vez. A Molecular, em 2017, a gente foi speaker do MIPIM, que é o maior evento do mercado imobiliário mundial, em 2 painéis, lá em Cannes, na França. E aí, quando eu cheguei lá, um dos palestrantes era o Paolo Pininfarina. E aí eu estava ansioso para conhecê-lo, porque, como a gente estava surgindo ainda, era meio que uma reação uber-taxista. Né? Então, o arquiteto olhava, essa Molecular quer tomar o meu mercado, e a gente não queria substituir o arquiteto, muito pelo contrário, ter escritórios parceiros em cada local. Então, o cara ficava ali achando que a gente ia tomar o lugar dele, você dizia que não, tem uma biblioteca digital e que mistura não sei quantas plantas. O cara, a gente faz uma planta só, já é uma confusão maior do mundo para compatibilizar com instalações, com estruturas, imagina várias. Então, esse negócio não vai dar certo, isso vai gastar muita hora para fazer e tal. Então, a gente queria quebrar esse paradigma e dizer, nós somos parceiros, nós estamos aqui para diminuir o tempo de concepção, para a gente olhar o projeto não como uma obra de arte, mas como um instrumento de negócio, para ter o cliente ganhar mais dinheiro, pagar mais caro para você no seu projeto, e você usar a sua genialidade no que só o ser humano pode fazer, que a máquina não substitui, que é na parte artística do processo, imprimindo a personalidade, a identidade de cada lugar, que é única, o DNA da construtora, da incorporadora, né? O DNA do próprio arquiteto, daquele que tem o traço do arquiteto, enfim. E aí a gente, nesse processo, a gente foi visitar vários ícones, até hoje, que hoje são nossos amigos, mas que nas primeiras visitas ficava olhando assim, preocupado. E aí, disse, puxa vida, a gente precisa de uma chancela que seja maior do que tudo isso. E aí, na época, a Cyrela tinha lançado o Cyrela by Pininfarina, com 1 metro quadrado, talvez mais caro do Brasil na época. Depois lançou o Heritage, que era um dos apartamentos mais caros do Brasil, que era de apartamento de 500 e tantos metros. A Pascoaloto, lá em Balneário, o prédio mais alto do Brasil, que era o Pascoaloto, tudo Pininfarina. Rapaz, esse é o cara, vamos atrás dele. E aí eu me apresentei para ele lá no lounge lá dos speakers e
e contei da Molecular, na época a gente tinha 20 e poucas incorporadoras parceiras só. Disse, olha, você está entrando no Brasil e a gente pode fazer um prédio com a concepção molecular e com design Pininfarina. Ele gostou da ideia, disse, olha, quem cuida das Américas é o escritório em Miami, vou marcar a reunião, chamou lá uma diretora, me apresentou, a gente marcou a reunião em Miami, fechamos a parceria, e isso foi em 2018. E aí disse, bom, agora eu vou anunciar isso aqui. Eu disse, não, senhor, a gente tem que fazer um negócio, fazer o negócio dar certo para você poder divulgar. E aí, poxa vida, como é que eu vou ganhar mercado? Ele disse, deixa, assim, veja quais são os seus clientes, porque ele, assim, não é chegar lá, bater na porta e contratar um projeto. Ele quer ver se a empresa e o empreendimento tem fit com a marca. Só de Ferrari eles desenharam mais de 20 e são as mais emblemáticas. Tem iate de mais de 100 pés, tem jatinho, private jet, tem helicóptero, tem caneta, tem móveis de auto... Bicicleta, enfim, também. Bicicleta, moto, enfim. Então, são assim, high-end products que eles desenham, independente do setor. E aí ele quer uma marca que seja condizente com aquilo que eles defendem, com os valores e tal. E aí a gente conseguiu, a gente bateu na trave aqui com um grande parceiro nosso, aqui em Pernambuco, e aí a gente conseguiu, lá no Ceará, fazer um negócio com a Diagonal. Então a Diagonal vai lançar ainda esse ano, na Beira-Mar, o residencial mais alto do Nordeste, 53 pavimentos. Prédio residencial, tem um prédio do Nordeste mais alto, mas é um uso misto. De residencial, esse será o mais alto. E apartamentos 400 e poucos metros quadrados, um por andar, 6 vagas de garagem, um negócio fantástico. E aí, fora esse primeiro, a gente já vem aí com uma sequência depois disso, parceria Molecular e Pininfarina, em outros estados, inclusive, e tal. Então, esse ano mesmo, a gente deve anunciar mais outros que eu não posso dizer ainda, bacana, porque não foram publicados. Quando chegar nesse momento, você nos avisa, hein, Saulo? Chegar nesse perfeitamente. Momento aí. Um prazer, amigo. Pô. E assim, aí eu acho que nessa linha a gente tem outras conversas, não só com essa marca de altíssimo, vamos dizer, design, como marcas que também conversam com um público mais médio, que tem uma pegada de design, mas não necessariamente seja... Aí vamos lá, usando o exemplo do carro, tá? Você tem a Ferrari como uma Ferrari, é um Rolls Royce, mas você tem outros carros, tem Audi, BMW, tem Mercedes, você tem outros carros que também transmitem uma atmosfera de sofisticação, que quando a gente diz o nome, você, eu entendi perfeitamente qual é o tipo de apartamento que você quer. Então, e não só da parte automobilística, né? Tem grifes aí que já estão no mercado, Armani, Fendi, Eli Saab, Versace, Missoni, tem várias marcas aí que estão aí no mercado, e eu acho que cada vez mais a gente vai buscar indústrias paralelas que vão emprestar eu diria, essa maturidade de conscientização de produto, de status da sua marca, e você fazer esse paralelo com o imobiliário. Perfeito. É bem o que a gente já falou aqui, né, Zanotto? Algumas conversas que a gente teve no Prop Talks apontaram para esse lado mesmo, dos branding, né, o mercado começar a ter identificação de marca também. Pô, tivemos uma aula agora aqui, Zanotto, de como o mercado imobiliário vai se comportar aí nos próximos anos, hein? Cara, eu vou te falar, Jota, eu fiquei ouvindo o Saulo aqui, eu fico... Pô, Saulo, você aqui conversando com a gente, você me deixa assim, extasiado, cara, porque te ouvir é realmente ouvir uma aula do cara que é amigo. Isso a recíproca é verdadeira, rapaz. Nós temos que marcar uma dessa, ou aqui em Recife, ou aí em São Paulo, ou em qualquer outro lugar, tomando um vinho, que aí é que as ideias vão fluir mesmo. É verdade. Saulo, o convite está aceito 1 milhão de vezes, e eu te faço o mesmo convite. E vice-versa, amigo. E olha, o mais legal de tudo aqui, Jota, foi que a gente colocou Porto Alegre, São Paulo e Recife numa mesma conversa, 3 mercados distintos e 3 cabeças que estão olhando para essa mudança do mercado, cada um na sua colocação, com a sua maneira de agir, e todas afunilando para o mesmo objetivo, né? Que é transformar o mercado para algo simples, sabe? Algo que contemple espaços para todas as pessoas, que todo mundo possa se relacionar bem. E o que a gente mais quer é que a cidade se desenvolva de uma maneira mais tranquila, né? Porque o que a gente olha aqui,
como estou em São Paulo, Saulo, você sabe, eu estou aqui na Vila Olímpia, cara, é uma selva de pedra. Eu jamais quero só olhar para a selva de pedra. Eu quero que tenha uma selva de pedra feita para as pessoas, que as pessoas se deem bem com a selva de pedra e com a cidade. Saulo, oi. cara, Zanoto, antes eu acho que a gente está chegando no final do tempo, mas já que a gente está falando de pessoas, deixa eu só discorrer rapidamente um estudo da Universidade de Stanford, onde eu fiz um curso também desses rápidos de Design Thinking lá, e tem um estudo que não era desse curso, mas que eu tive acesso a ele, conhecimento a ele, que fala só das pessoas, tá? Não tem nada a ver com o mercado imobiliário. Mas esse estudo ele diz o seguinte, que crianças, o maior problema hoje da infância, de uma forma geral, né, tela, o imediatismo da tecnologia, coisa e tal. Então, isso tem gerado muita ansiedade. Tem muita criança ansiosa, com estresse, e aí gera insegurança, índice de suicídio. Tem um problema muito, muito sério que está se vivendo nesse momento. Esse estudo da Universidade de Stanford diz que crianças que crescem em contato com os avós crescem com menos ansiosas, com a formação de caráter mais sólido, certo? Boa, bacana. E os avós, por sua vez, esse mesmo estudo mostra que eles, envelhecendo em contato com os netos, eles têm uma longevidade maior e eles até têm uma saúde melhor, porque se movimenta mais, vai brincar, se sente mais alegre porque vai receber o neto, ou vai na casa do neto, ou o neto vai na casa dele. Então, isso faz com que ele se movimente. Não tem, dizem que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, se ele não está com a mente vazia, pensando, eita, eu tenho que ir no médico, eita, eu estou com a dor, será que é uma coisa mais grave, etc. Ele tá, eu vou receber meu neto, vou fazer o bolo que ele gosta, vou brincar com ele, vou isso, aquilo, outro. Então, as pessoas vão ter uma longevidade maior e uma qualidade de velhice melhor. Então, esse estudo, em função das crianças aí também, na hora que você tem um molecular, essa dinâmica de você ter essas famílias morando no mesmo prédio, proporcionar que avós e netos convivam, filhos e pais convivam, você ter a facilidade, ou pelo menos uma mitigação da dificuldade de um divórcio, você tem que dividir o patrimônio, tem que vender o imóvel, fica aquela discussão, herança, herdeiro brigando, querendo dividir a herança. Molecular ajuda a facilitar tudo isso. Reduz distrato, você fazer um distrato parcial, não tem tanta necessidade de você ir com a execução, pode ser uma coisa parcial, negociação. Então, tudo isso está ligado ao bem-estar das pessoas. Então, a gente diz o seguinte, e finalizando com esse gancho das crianças, é muito mais do que vender ou alugar um apartamento, ou do que pensar em inovar na construção civil, ou do que pensar no investimento que isso traz. A gente está falando de dar possibilidade de formar pessoas melhores, seres humanos melhores. É isso aí. Muito bom. Jotinha, fomos mais uma? Pô, fantástico, mais uma aula aí que a gente aprende, né? E acaba, ao mesmo tempo que escuta, aprende, projeta, né? Projeta o que pode acontecer, o que está acontecendo. E eu sou, né, um entusiasta do nosso mercado aí. Sempre digo que é o maior mercado do mundo em números, mas é o melhor mercado do mundo. Eu sempre gosto de dizer isso porque são muitas possibilidades que a gente tem, a moradia das pessoas, né? E principalmente agora que a gente está com essa inserção de inovação, de tecnologia, realmente são muitas possibilidades, né? A gente acabou de falar aqui, Zanotto, de uma possibilidade da pessoa comprar um apartamento, mas não mais se fechar em um apartamento, né? E isso é uma coisa, né, disruptiva, uma coisa fantástica. Imagina, ao longo da tua vida, tu vai comprando mais módulos, diminuindo o teu módulo, tu vai, né, ajustando conforme o teu momento de vida, que é a maior dificuldade das pessoas no mercado que não tem tanta liquidez. A gente começa agora a dar liquidez ao mercado imobiliário dessa forma. Então, estou super empolgado aí com esse nosso papo, foi muito legal. Sal, obrigado pelo né, participar com a gente aqui, nos dar né, nos emprestar o teu conhecimento aí. Só tenho a agradecer por essa hora que a gente passou junto aí. Fica à vontade de a gente fazer isso mais vezes, né? Exato. Ô, meu amigo. J. Zanotto, obrigadíssimo. Eu sou fã aí do trabalho de vocês, acompanho há bastante tempo e aprendo, como sempre, assistindo e ouvindo a conversa e trocando ideia. Tenho prazer. Ouvir já é bom, e ter o privilégio de trocar ideias é melhor ainda. Então, obrigado pela oportunidade e vai ser um prazer aí a gente repetir esse bate-papo outras vezes. E estamos à disposição.
É exatamente isso, Jota. A gente vai ter que repetir, porque o Saulo tem mais coisa para falar, que a gente ainda não chegou nem na metade da conversa. Isso aqui ficaria, é Tá verdade. longe da metade, viu? Tá longe da metade, exatamente. Saulo, meu grande abraço para você. Obrigado, cara, por ter aceitado esse convite. Obrigado, amigos. Fico muito feliz. Vou falar pela quinta vez só aqui. Você sabe o meu respeito por você e minha admiração pela pessoa do Saulo Suassuna. E, cara, tamo junto. O que você precisar de mim aqui e do Prop Talks com o Jota também, fique à vontade de nos chamar aqui. Tá Show ótimo. de